primeira carta de Paulo a Timóteo, e nós chegamos no capítulo 3. 1 Timóteo 3, do 1 a 7. Daqui a pouquinho nós vamos ler este texto, mas você já deixa engatilhado aí na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3. Não sei, alguém aqui nunca andou de avião? Alguém aqui ainda não teve? Levanta a mão lá. O Edson, e pelo que ele me disse, ele não vai mesmo. A Jo, a Rafa. Tem alguns que nunca andaram de avião aqui. Mas, então, todos nós já sabemos a experiência, né? E aquele frio na barriga que ocorre ali. Mas eu quero que todos nós, quero que você se imagine embarcando num voo. Você está ali, já fez o check-in, já está naquele momento assim, sabe, entrando dentro daquele avião. E na porta da aeronave, geralmente tem ali o comandante, os comissários, né? Na porta dessa aeronave, o comandante está sorrindo, muito simpático, bem alinhado, né? Eles ficam bem arrumados ali. E ele parece ser um bom sujeito. Mas antes de levantar voo, você descobre que ele nunca estudou aviação na vida dele. Ele não tem licença, ele nunca pilotou um avião de fato. Ele só gosta muito de voar e ele acha que leva jeito para isso. E aí? Você permaneceria nesse avião? Você entraria nesse avião? Provavelmente não. O Edson jamais estaria numa circunstância como essa, né? Provavelmente não. E porque quando o assunto é vida e morte, capacidade e caráter importam como nunca. Integridade, capacidade. Agora pense, e quanto mais isso é verdadeiro, quando se trata da Igreja de Cristo, que conduz almas rumo à eternidade. Liderar o povo de Deus não é uma questão de carisma, tempo de casa ou simpatia. É uma vocação séria, com requisitos claros, definidos por Deus. E hoje nós vamos olhar para isso, porque Deus assim colocou na carta a Timóteo. Paulo, como vimos semana passada e na retrasada, Paulo ele deseja que Timóteo ele coloque a ordem na casa. Organize ali aquela igreja. Então Paulo, na carta a Timóteo, ele está, nós já sabemos, instruindo um jovem pastor que comete ali os seus erros, as suas precipitações, as suas imaturidades, e Paulo está orientando esse jovem pastor a se posicionar firmado na sã doutrina, para combater os falsos mestres que estavam trabalhando contra a unidade da igreja. Isso nós já trabalhamos em pregações passadas, mas há um combate aqui. Havia falsos mestres dentro da igreja, fomentando a divisão com ensinos estranhos, contaminando até muitas mulheres dentro daquela congregação ali. Então, como nós vimos na semana passada, ele aponta para a igreja e para como essa igreja deveria se portar como comunidade. Então, primeiro, ele vai mencionar a questão da oração como algo primordial para a vida da igreja. No iniciozinho do capítulo 2, ele começa a apontar para a importância de uma reunião como essa ser regada por um povo que ora, que reconhece as suas limitações e que Deus é o todo soberano sobre tudo e sobre todos. E depois disso, ele colocando essa base para cada vez que nós nos ajuntarmos, inclusive no culto solene, especialmente no culto solene, essa seja uma das nossas marcas. Além de uma pregação firmada na palavra, a reverência. Quando cantamos, não estamos cantando de qualquer jeito. Nós estamos adorando Deus vivo, cantando verdades eternas a respeito dele. Quando oramos, nós estamos falando com esse Deus todo santo, todo justo, e precisamos de fato de um mediador, e Paulo já deixou claro, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então ele faz isso, ele deixa claro a importância da oração na igreja local, e depois ele aponta
para como homens e mulheres deveriam se comportar dentro dos ajuntamentos da igreja. Então ele exortou homens e mulheres a assumirem os seus papéis, como nós vimos na semana passada, servindo uns aos outros com uma atitude interior de santidade, sem ira e sem animosidade e com toda sujeição. Uma palavra forte essa para os homens, porque ali ele fala, olha, para que vocês não tenham as orações de vocês interrompidas, vocês não devem levantar mãos com ira e com animosidade, disenções. Vocês precisam realmente restaurarem os relacionamentos antes de me vir prestar culto, porque o pressuposto do culto tem a ver com mãos santas sendo levantadas, e isso está ali no capítulo 2, na exortação que ele fez para Paulo. Então ele está organizando aquela comunidade, ele está dizendo, homens, sem ira e sem animosidade, porque senão as tuas orações para Deus, se você vem entregar a sua oferta aqui e tem problema com o teu próximo, não, larga a oferta, resolve a questão com o teu irmão, e aí depois você vem me adorar e entregar a sua oferta. E para as mulheres da mesma maneira, com toda a sujeição, cumprindo com o seu papel, que é tão rico, que é tão maravilhoso, ele está colocando ordem na igreja. E agora continua, no capítulo 3, Paulo passa a dar orientações. Então, primeiro ele sai dessa questão toda que envolve adoração, e agora no capítulo 3 ele vai se voltando para a questão de uma liderança qualificada. E isso tem a ver então ainda com instruções, com como a igreja deve se organizar. Então os presbíteros, diáconos e as mulheres que prestam serviço ali auxiliando, eles devem ser espirituais e devem ser moralmente aptos para a realização de suas tarefas na igreja de Cristo Jesus. Então acompanhe a leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. É importante destacar, então, logo de cara, que aqui Paulo não está dando sugestões para Timóteo. Ele está afirmando, é necessário. Versículo 2, primeira expressão, é necessário. Ou seja, as qualidades reveladas aqui, elas são imprescindíveis para que se ocupe um cargo, entre aspas, de presbítero, essa função dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que é uma obra excelente, não porque essa função dá status, mas porque ela está diretamente ligada à missão da igreja. Uma igreja com uma liderança desqualificada, provavelmente ela ficará manca e não vai conseguir correr essa maratona com o mesmo potencial pela qual ela foi criada. Então a liderança existe para que a igreja ela cumpra o seu chamado de ser coluna e baluarte da verdade. Então por isso os requisitos eles importam tanto. Líderes fracos corrompem a missão, e líderes fiéis fortalecem o testemunho do corpo de Cristo. E aí então,
você pode olhar aí na sua Bíblia, no verso 2, ele já afirma que o bispo seja irrepreensível. O ser irrepreensível, ele aparece já no topo dessa lista aqui. E a ideia é a de um homem que ninguém possa culpar de nada, que não tenha, como nós já falamos aqui, fios soltos, que alguém possa chegar mas espera aí, e destruir ali tudo por causa daquele fio solto. É claro que nós não estamos falando, nem Paulo estava falando aqui, de perfeição, porque senão nenhuma igreja poderia ter uma liderança. Ele mesmo, ele se coloca como principal dos pecadores. Então, essa perfeição, ela só será atingida na eternidade, graças a Deus por isso. No momento que nós estaremos diante do Senhor, eu já não vou precisar lidar comigo mesmo, e com as minhas fraquezas e debilidades. Glória a Deus por isso, irmãos. E o mesmo vai ocorrer com cada um de vocês. Mas até lá, nós vamos ter que realmente conviver, e nesta nossa convivência, as arestas vão ter que ser aparadas, porque este é o caminho proposto por Deus para nós. Então não é perfeição. Alguém irrepreensível é alguém, então, que não tem fios soltos, porque estes fios foram aparados, foram alinhados. É a mesma lógica de Paulo quando ele descreve a igreja em Efésios capítulo 5, verso 27, quando ali ele afirma que a igreja é gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Olha a definição a respeito da igreja. Mas nós sabemos, cada um de nós, muito bem, das nossas debilidades, das nossas fraquezas. Se não fosse a misericórdia do Senhor, os membros, e especialmente a liderança, então, deve viver de um modo irrepreensível, em virtude desta verdade aqui. Então não é que estes elementos, ou esta lista que Paulo coloca aqui, seja exclusiva para a liderança. Na verdade, Deus deseja que todos os seus filhos tenham este norte, né, esta orientação de caráter, especialmente no que se refere às questões de caráter, né? Nem tanto apto para ensinar, embora todos nós tenhamos que estar capacitados para dar a razão da nossa fé, da nossa esperança, proclamando o verdadeiro evangelho, a fé que nós professamos. Então, é claro que cada uma desses itens que estão aqui, é porque Deus deseja que todos nós, a igreja, seja um reflexo desses atributos aqui. E é claro que a liderança, ela deve servir de modelo. Ela deve servir de modelo. Então a necessidade de ser um homem irrepreensível, não é alguém que nunca erra, mas quando erra, vai lá e conserta. Vai lá e pede perdão. Vai lá e muda de direção. Alguém irrepreensível é isso, meus irmãos. É isso. Então, é importante que este homem seja irrepreensível, porque ele deve ser um modelo para o rebanho. Não podemos pensar que seja algo só exclusivo dele, mas deve ser modelo para que todos imitem essa conduta. Então ele aparece no início dessa lista, e você deve imaginar então como se a palavra irrepreensível fosse um grande guarda-chuva. E as demais características alistadas aqui, elas estão contidas no que é ser irrepreensível. Ser irrepreensível então é o quê? Então, este guarda-chuva cobre as demais características que seguem imediatamente aqui. Então, na prática, os presbíteros devem ser reconhecidos pelo seu bom comportamento e domínio próprio. Devem ser homens que, até mesmo quando inimigos levantarem acusações, as mesmas serão tidas como falsas quando averiguadas pelos métodos justos, até mesmo de investigação. Então, sim, todo mundo é digno de repreensão, de instrução, deste cuidado da parte de Deus. É claro que isso não pode ocorrer de qualquer maneira.
Então, trata-se de um homem que não só desfruta de boa reputação diante da comunidade, mas de fato a merece. A merece porque vive uma vida irrepreensível, que quando erra, busca acertar. E isso agrada o coração de Deus. Então, Paulo continua a partir do versículo 2, dando os detalhes com respeito ao que vem a ser uma pessoa irrepreensível. E nós poderíamos aqui fazer uma divisão desses atributos aqui. Ele aponta nessa lista, tanto em Timóteo quanto em Tito, depois você pode conferir, na carta que ele escreve para Tito, ele levanta também ali as características que deveriam guiar Tito na escolha dos presbíteros daquela igreja. E Paulo aponta então para características pessoais, essencialmente éticas e morais, características familiares e, por fim, características ministeriais. E aqui nessa última destacar, o apto para ensinar. Lá em Tito vai estar assim, o apegado à palavra. Então vamos olhar primeiro para essas características pessoais, éticas, morais, que estão expressas aí, especialmente nos versos 2 e 3. Então, nesse sentido, o ser irrepreensível, ele se associa ao ser temperante, sóbrio e modesto, ou seja, respeitável. Um presbítero deve ser um homem moderado, com uma vida digna, ordenada, organizada. A igreja precisa orar para que Deus levante em seu meio homens assim, com estas características. E é função da igreja reconhecê-los em nosso meio. E aí então reconhecê-los, estes homens realmente devem estar ali na nossa liderança, liderando esta igreja para a glória de Deus. É por isso a importância de você prestar atenção nesta pregação. Porque como igreja você tem uma responsabilidade de zelar e até mesmo de orar para que cada um dos presbíteros, e essa palavra presbíteros, ela é intercambiável, ora se refere a presbítero, ora é bispo, ora é pastor. Então, em algum sentido, isso está atrelado à função dentro do corpo de Cristo de pastoreio, de cuidado. Essa é a função de um conselho espiritual, pastoreio. Uma função, então, de todo e qualquer presbítero, não apenas do pastor, que às vezes a gente pode fazer essa confusão. Graças a Deus, Deus tem feito isso e tem dado homens dispostos a orar, a andar juntos, a reconhecer suas debilidades, e aí assim Deus vai fazendo a sua obra. Então, você precisa aprender a reconhecer e até a saber pelos quais motivos você deve orar pelo seu pastor e pelo conselho espiritual. Deve orar para que sejam homens temperantes, sóbrios, modestos, respeitáveis. Então isso aqui tem a ver com uma vida digna, ordenada, organizada. É um homem dominado pelo fervor espiritual, no melhor sentido dessa palavra, e moral também. Um homem discreto, que não se deixa dominar por impulsos repentinos. Essa é a ideia de temperante, sóbrio, respeitável. Alguém sensato, que está sempre disposto, e olha isso, e desejoso de aprender. Serve como modelo para o rebanho, de que quando confrontado, se arrepende. Um modelo do que é ser irrepreensível para o rebanho. Este conjunto, então, de características, é claro que ele também se associa com o apto para ensinar. Então, isto associado faz com que esse homem tenha ali as características para compor um conselho espiritual de uma igreja. Então nós precisamos orar para que Deus nos dê homens disciplinados e ordeiros, com mente e corpo sob controle, e que de fato edificam a igreja.
num contexto onde existiam falsos mestres, e alguns inclusive, Paulo já falou ali no capítulo 1, que ele teve que realmente, Alexandre e Himeneu, realmente entregá-los para Satanás, porque estavam causando divisão e trazendo falso ensino para a igreja. Então, em contraste a estes líderes com estas características, Paulo está dizendo: Timóteo, as características são essas aqui, são essas. Temos que orar, temos que orar. Então, que Deus nos dê homens assim. O não dado ao vinho tem a ver com isso também. Não dado ao vinho tem a ver com essa ideia da ordem, de uma vida digna, sem exageros, sem dado a um vício que venha tirar as suas faculdades de entendimento, para que ele possa instruir o povo de Deus. Então, aqui a ideia, e algumas traduções você vai encontrar, da seguinte maneira: não pode ser alguém que se demora junto ao vinho, que tem o vinho como o melhor amigo. Ou seja, o homem de Deus, ele não pode assumir um compromisso com o vinho, e ao mesmo tempo manter suas responsabilidades como líder da igreja, como líder da sua família, da comunidade. Moderação. Sobre esse assunto, na verdade, a palavra vai nos exortar para que ninguém ande embriagado. Paulo mesmo para Timóteo vai dizer: por questões de saúde, Timóteo, você deve tomar assim um pouco de vinho, por causa do teu estômago. Então quer dizer, o que está em jogo aqui, e porque Paulo está levantando aqui, é uma questão da ordem, da moderação, do cuidado, do zelo, de faculdades preservadas para tomar decisões sóbrias que glorificam a Deus. O texto continua, ainda nessas características éticas morais, características pessoais: não violento, inimigo de contendas. Não pode ser alguém que está sempre disposto a brigar, alguém irascível, alguém sempre com seus punhos preparados para o combate, porque o que importa é você defender a sua causa, os seus direitos. Deus convoca cada um de nós e a liderança a imitar a conduta de Cristo, que quando ultrajado não respondeu com ultraje, e que quando maltratado não fez ameaças. O Senhor Jesus é um grande exemplo de homem, de hombridade, do que vem a ser um homem de verdade, de fibra. Ele não é aquele homem fraquinho, retratado aí na arte. Jesus é um homem de fibra, um homem forte, com todas estas características aqui, servindo de modelo para nós. E quando ultrajado não respondeu com ultraje. Pelo contrário, naquela cruz ele ainda orou e falou: Senhor, Deus Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Que exemplo do Senhor Jesus Cristo, que abre mão dos seus direitos, esvazia-se a si mesmo, sendo o próprio Deus. Deus chama eu e você como povo de Deus para ser Cristo, para apontar para Cristo, ser um modelo de Cristo. E isso é claro, se você tem uma liderança com esta visão, com esta paixão, com este propósito, então as coisas vão ficando mais ajustadas ainda. Inimigo de contendas, alguém que ao contrário disso é amável. Note que a palavra cordato, que significa amável, ela está entre não violento e não contencioso. Ser amável contrasta em ambos aqui. Só a graça mesmo e a misericórdia. Não há um justo sequer. Nós precisamos mesmo de um Salvador. Ainda bem que ele já veio. Versículo 3 também vai dizer ali: não avarento, não amante do dinheiro. Aqui não só uma referência a não agir com desonestidade, ganância, irmãos. Isso pode até, claro, está falando
especificamente voltado para questões de dinheiro, mas uma ganância, um desejo por ter além e a mais e querer sempre mais, pode estar expresso na vida de alguém em outras áreas, que não no dinheiro. Um descontentamento contínuo no teu coração, mesmo diante de tamanha salvação e mesmo diante de tantas grandes bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a sua família. Um coração contentado, onde Cristo é suficiente. Que Deus levante em nosso meio homens assim. Que Deus trabalhe no coração do nosso conselho espiritual, no meu coração, e levante outros homens assim. Que cada homem desta igreja lute no poder do Espírito Santo para ser assim. Que cada mulher da mesma maneira. Agora, se já começa bagunçado na liderança, aí o que sobra para o resto do andamento das coisas todas? Se a desordem é o que impera, se a palavra é relativizada. Então, por isso, a importância aqui e a firmeza de Paulo para com Timóteo, para que ele realmente faça uma peneira bem feita, não de homens perfeitos, mas de homens que temem a Deus de tal maneira, que estão dispostos a abrir mão das suas próprias vidas, como Paulo mesmo fez, e tantos outros ao longo da história da igreja, para que o nome de Cristo seja glorificado e seja exaltado. Há um preço a ser pago mesmo, para você ser uma liderança fiel à palavra de Deus, há um preço muito alto a ser pago. Mas Cristo certamente pagou o pior dos preços naquela cruz. Então todo o resto, que venha, porque vale a pena servir a Cristo e honrá-lo com as nossas vidas, com integridade, onde Ele nos tem plantado. Mas aqui, como eu estava falando, não tem só a ver com não agir com desonestidade, mas também de estar longe de ter como meta de vida a aquisição de grandes tesouros terrenos. Isso não significa, que você não pode conquistar a sua casa, ter um carro, viajar, não significa isso. Mas isso não pode ser o que você gira em torno disso, sua vida gira em torno disso. Porque é Deus quem concede tudo para nós. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Glória a Deus por esta verdade, Ele faz isso mesmo. Então a falta de contentamento com o que Deus dá, revela um coração avarento. E aí então Paulo está dizendo, os presbíteros desta igreja, eles precisam ser homens totalmente satisfeitos em mim, em Cristo Jesus. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. E aí, não pense só nas finanças aqui. A generosidade, então, deve ser a marca deste homem. O uso do dinheiro e dos bens que ele possui revela quem é o verdadeiro Senhor da sua vida. O mesmo ocorre com você. Ainda pensando nesse conjunto de características pessoais, o verso 6 e 7 diz: não seja neófito, recém-convertido. Neófito, alguém que se converteu agorinha. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então não basta ter características reconhecidas pela igreja, tão somente. Embora a igreja precise estar atenta. E precisa se organizar em torno do que a palavra de Deus diz. Então não é porque alguém envelheceu, que agora, nossa, mas o fulano envelheceu, chegou a vez dele ser presbítero na nossa igreja. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é claro, quando nós juntamos a experiência com a sabedoria que vem das escrituras, aí, meus irmãos, coisa boa. Mas o que deve dirigir a escolha de presbíteros, não sou nem eu e nem você que vai dizer quais são as características. É a palavra. Até na escolha mesmo de um pastor, isso deveria ser lido, olhado, averiguado com muita clareza.
Então não basta ter características reconhecidas pela igreja, embora isso seja importante, mas aqui esses versos 6 e 7 estão nos dizendo que os de fora, ou seja, os não crentes, a comunidade, né? Ele deve ter um testemunho. Então, esses homens devem testemunhar uma dinâmica de vida totalmente coerente com o Evangelho. A má reputação de um bispo, pastor, presbítero, aos olhos do mundo, vocês devem estar vendo nas redes sociais, não é de hoje, não contribui para que o propósito da igreja seja alcançado. Não contribui. Então deve ser um homem de caráter, um homem contra quem não é possível levantar nenhuma acusação justa de infâmia moral. Embora calúnias possam surgir. E aí tem que averiguar. E aí a palavra vai dizer que com relação aos presbíteros, não aceite nenhuma acusação que não tenha pelo menos 2 testemunhas. Tem essa diferença. Mas sim, precisa ser averiguado, verificado. Os versos 2, ainda 4 e 5, agora nós passamos para essas características familiares aqui. Olhamos para algumas características pessoais, ética, moral. Está tudo um pouco entrelaçado, tá? Não é só para fins didáticos aqui essa divisão, mas tudo é um pouco entrelaçado. Então nós podemos pensar no ser irrepreensível agora em um aspecto mais restrito, no sentido de que o presbítero ele deve ser fiel em casa. Versos 4 e 5 aí, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Mas antes disso, lá no verso 2, nós encontramos uma característica ainda voltada para essas características familiares. No versículo 2, quando ele vai dizer que este homem deve ser esposo de uma só mulher, marido de uma só mulher, no versículo 2. Algo que também será aplicado aos diáconos, que devem ser também marido de uma só mulher. Há muita discussão em torno desses termos aqui, mas nós devemos entender que se faz necessário fidelidade e respeito em relação à aliança feita por Deus. Deve ser um homem que dá testemunho em palavras e ações de que somente uma mulher está em seu coração e na sua mente. Então, mais uma vez, nós precisamos aqui invocar a ideia de que o presbítero deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então, neste sentido, o presbítero precisa ser um modelo, uma figura de Cristo no padrão bíblico do matrimônio também. Nesta relação da noiva com o cordeiro, nós devemos apontar para este relacionamento inquebrável. Uma vez que Jesus nos comprou ali, nada desfaz a aliança, a nova aliança que temos em Cristo Jesus. E nós devemos ser portadores, através dos nossos casamentos, desta verdade espiritual. Um casamento, ele aponta para esta realidade espiritual, para esta verdade bíblica. Um presbítero, ele deve ser este modelo de santidade, de pureza, priorizando ali a sua esposa, não olhando para nenhuma outra, mas realmente se posicionando como um homem verdadeiro e íntegro. E então, casado aí com esta única mulher, marido de uma só mulher. Os versos 4 e 5 também falam como quem governa bem a própria casa. Mais uma vez, uma característica familiar, tem a ver com administrar, reger, liderar, presidir a sua casa. Isso se relaciona ao cuidado com a esposa e ao cuidado com os filhos. Deve ser um homem que tem autoridade sobre a sua família, em tudo que é relacionado ali à sua casa. Ele não deve ser alguém que não sabe o que está acontecendo dentro do seu lar. Sabe aquela coisa de simplesmente delegar? Você pode delegar
coisas para sua esposa e para os seus filhos. Mas este delegar não te retira a responsabilidade de estar por dentro de tudo que acontece ali. Porque você, homem, deve ser este que governa a sua casa. Deve ser um homem com autoridade sobre a sua família, em tudo que é relacionado à sua casa. Não apenas ao cuidado com a esposa e filho. Embora os filhos devam ser crentes e respeitosos. E a lógica é bastante simples, está ali no versículo 5. Se não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Simples, matemática fácil aqui. Matemática simples. Então é necessário que o trabalho desse homem em casa sirva de modelo. Ele deve ser alguém que cuida de tal maneira da sua família, construindo ali unidade, amor, resolvendo conflitos, porque só quem tem mais de um filho sabe ali da importância de resolver conflitos, porque isso comprova a habilidade de viver o evangelho, comprova um homem capaz de cuidar também, precisa ter ordem na sua própria casa, começa por ali, dando exemplo. E por fim, meus irmãos, características ministeriais. E aí nós entramos no apto para ensinar, apegado à palavra. Ensinar é a tarefa primária de um presbítero. Não sei o que você pensa sobre o que um conselho espiritual precisa fazer, o que um pastor precisa fazer, mas o que nós sabemos é que a tarefa primária de um pastor tem a ver com ensino, com o pastoreio do rebanho. Mas esse pastoreio, ele não se dá à parte das escrituras. Então, um presbítero, ele precisa ter a habilidade de comunicar e aplicar as escrituras com clareza, com coerência e de forma a frutificar. Tem que ser alguém que quando fala, você entende o que ele está falando. E ele está apoiado nas escrituras, não nas suas tradições, não nos seus achismos, não nas suas ideias, mas quando você pede um conselho para ele, ele abre a boca e fala da palavra de Deus, e não do que ele sempre ouviu dizer. Este é o grande diferencial. Esta é a ruína de muitas igrejas, governadas por homens que guiam a igreja com base nos seus achismos e não na palavra de Deus. E esse é um ponto importante. Darmos honra, orarmos por homens que sejam assim. Aqui, olha, começa com almejar. Aquele que almeja, querer ser um presbítero não é pecado. Embora você possa ter um desejo pecaminoso, se você pensar em status, achar que é algo... Não, é justamente ao contrário. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, que sirva. E como que um presbítero serve uma igreja? Quando ele abre a boca dele, sai Bíblia da boca dele, então você deve glorificar a Deus, exaltar ao Senhor pela vida daquele homem. Porque palavras doces no ouvido é justamente a marca dos falsos mestres. Como bajuladores, Paulo vai falar que adentraram as casas das mulherzinhas ali, que por mais que fossem ensinadas, nunca aprendiam. Palavras bonitas aos ouvidos. Não é à toa que nos últimos tempos, mesmo Paulo também exortou Timóteo, as pessoas terão como coceira nos ouvidos, buscando pessoas para falar aquilo que elas querem ouvir mesmo. Impastoreáveis. Mas uma igreja madura, ela vai se dobrar, todos, a começar pela liderança, diante da palavra de Deus. Então, um homem que está à frente da igreja, ele precisa ser apto para ensinar, para dar razão da sua fé, para transmitir com clareza a palavra de Deus, diante da sua crise conjugal, ter alguém que vai te orientar com a palavra, e não te mandar se consultar com um terapeuta de casais por aí, mas a palavra, orientando, disciplinando, exortando, e cada um de nós então nos submetendo à palavra, e não aos nossos gostos, aos nossos desejos, porque enganoso é o coração do homem. O meu coração e o teu é enganoso. Então louve a Deus
quando você estiver diante de um homem de Deus, que é pecador, miserável. Ah, se não fosse Cristo sobre a vida dele, mas que aponta para a palavra de Deus, que abre a boca para te dar um conselho, que te aproxima de Cristo. Nem sempre você vai gostar desse conselho, porque nós queremos fazer o que queremos, somos orgulhosos, pretensiosos. Mas Deus nos convoca a imitarmos a conduta de Cristo Jesus. Então um presbítero precisa ter a habilidade de comunicar e aplicar a escritura com clareza. Eu não estou me referindo a alguém com uma capacidade de oratória que vem aqui, pegue o microfone e fale. Não, as pessoas são diferentes. Vão ter estes que vão fazer uma aula que a gente fica assim, uau, entendi tudinho, se ele falasse mais uma hora eu ia estar aqui ouvindo. Vão ter outros que Deus criou com outra personalidade, e que vai estar ali com um discipulado, com 2, não vai dar uma aula na escola bíblica dominical, mas quando abrir a boca, vai falar a palavra, vai instruir, vai ensinar, vai aconselhar. É isso que precisa estar presente. Quando a igreja não tem homens alinhados a essas características, todos nós sofremos. Quando nós não estamos no nosso devido lugar dentro do corpo de Cristo, todos nós sofremos. Imagine uma mão tentando ser pé. É complicado, até dá, né? Plantando bananeira assim, você caminhando. Por quanto tempo a gente aguenta? Não é muito tempo. Cada um no seu devido lugar. Então é importante que como igreja seja possível verificar se o homem tem competência para interpretar um texto, planejar um sermão, comunicar claramente as ideias bíblicas, aplicar a escritura adequadamente. Se esse homem sabe se antecipar a objeções e conhece as necessidades práticas da igreja, ele precisa então demonstrar sensibilidade pastoral neste ensino. Na prática, é um homem comprometido com a pregação expositiva. A gente precisa verificar, é um homem comprometido com a pregação, com as escrituras. Os demais são edificados por seu ensino. É um homem que discipula outros homens. Ele é teologicamente maduro. Ele é capaz de defender a sua fé, ou está confuso com tantas doutrinas, achando que é tudo a mesma coisa. É um homem predisposto a ser ensinado. Com humildade, ele volta atrás quando vê o erro. Então a questão do apto para ensinar é realmente central, porque nada é mais pastoral do que proteger o rebanho do Senhor Jesus Cristo, proteger os nossos irmãos do erro que ameaça suas almas. E isso só será possível com a palavra no centro, com a palavra dirigindo os nossos passos. Então, na prática, um pastor, um presbítero, ele deve ajudar o povo de Deus a ter as suas consciências treinadas pela palavra. Eu li um post esses dias falando sobre esse pastor, me fugiu o termo agora, esse pastor não necessário, o pastor desnecessário. Em que sentido? Claro que ele é necessário, ele faz parte do corpo de Cristo, ele tem uma função dentro deste corpo, mas é ele este instrumento de Deus para que todos sirvam, para que todos cumpram com a sua missão, de tal modo que a gente atinja a perfeita varonilidade, a perfeita maturidade na fé. Quase que se perguntando, mas peraí, mas para que serve esse pastor mesmo? Porque tem ensinado e instruído a igreja de que cada um de nós aqui tem uma missão dada por Deus, dentro do corpo de Deus para a edificação. Isso de maneira nenhuma retira a liderança da onde Deus deseja que esteja, liderando, apontando o caminho. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite, sobre esta verdade. Ser igreja é comunidade
de pecadores redimidos. A igreja não é o pastor. O pastor não é a igreja por si só. Somos o que somos hoje, porque temos agido como temos agido hoje, até agora. Com os nossos erros, os nossos acertos. Pela graça de Deus, há acertos. Pela misericórdia de Deus, tem horas que Ele nos permite fazer um gol. Glória a Deus por isso. E geralmente a gente faz uns pênaltis aí, vai na canela, né? E erra feio. A misericórdia de Deus nos alcança. Mas é todo o corpo bem ajustado. Um presbítero, então, que seja capaz de apontar para as verdades da palavra, para que a igreja se torne uma igreja saudável, viva, atuante e não codependente do pastor, como se ele fosse o centro de todas as coisas, o culpado pelo sucesso e o culpado pelo fracasso. Talvez de fato, muitas vezes, sim, faz parte do corpo, né? Mas todos nós temos essa responsabilidade. E uma delas é estar atento, orando pelas autoridades constituídas, mas também orando para que estas virtudes sejam, Deus, por meio do Espírito Santo, produza no coração de cada um destes homens, que estão como líderes espirituais da igreja. E que Deus levante outros homens assim, e acrescente em nosso meio homens apegados à palavra. Então, dito isso, meus irmãos, repare que em todas essas listas aqui, divididas nessas classificações pessoais, familiares, ministeriais, aqui nesse texto, nada fala sobre carisma, sobre uma oratória capaz de manter a sua atenção até o fim. E inclusive eu queria fazer até dar esta dica para você. Procure sentar aqui nos primeiros bancos, com o seu caderno para anotar ali a pregação. Eu tenho certeza que isso facilitará o teu entendimento com relação à pregação. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Agora, lá no último banco já é mais difícil. Geralmente uma muvuca às vezes acontece ali, tirando a atenção, alguma coisa acontece, é natural em todas as igrejas. Prepare-se, venham, sentem mais para frente então. Vamos juntos aprender. Não estou entendendo nada. Então vem aqui, senta aqui no primeiro banco. Vem anotando. Quero ver você sair desse culto sem aprender alguma coisa, sem o Senhor falar pelo menos uma coisa ao seu coração, se você tiver esta disposição de ouvir a pregação. Porque quem fala é o próprio Deus, quando nós lemos essa palavra e explicamos o texto de maneira legítima. Nós não estamos falando de carisma, de oratória, de sucesso profissional aqui. Deus está preocupado com caráter, não com currículo. A igreja precisa se lembrar disso, numa era em que líderes são de fato escolhidos, como se nós estivéssemos montando um perfil desses sites aí de profissão, e não discernindo um chamado pastoral. Já começa por aí. Aqueles que nós enviamos para o seminário devem estar alinhados com estas características. Antes de nós enviarmos, nós temos que olhar, isso daqui é uma realidade na vida deste homem? E aí então, enviamos com gosto. Em suma, irmãos, a igreja deve ser cuidadosa na escolha e no preparo. O texto começa com um homem que deseja essa obra, mas termina com critérios que precisam ser verificados pela igreja. Então, a liderança bíblica, ela não é autodeclarada. Eu me autodeclaro presbítero. Ela é reconhecida pela comunidade. Ali vai um homem que realmente é muito parecido com Jesus. Irrepreensível, não perfeito, mas irrepreensível. Que quando abre a boca, nós realmente podemos até não gostar muito dele, mas nós temos que calar, porque é a Bíblia que está sendo dita. É este homem que deve guiar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele determinou que fosse assim. É ele que decidiu que fosse assim. A igreja tem um papel ativo, então, em afirmar e examinar os seus líderes à luz da palavra. Irmãos,
O que está em jogo nesse texto, então, não é apenas a organização da igreja, mas a saúde do corpo de Cristo e o testemunho do evangelho ao mundo. Paulo ele nos mostra que a liderança da igreja, ela não pode ser tratada então como um cargo político ou um prêmio por tempo de casa. O ministério pastoral é uma função nobre, mas profundamente exigente em todos os sentidos, porque exige o que há de mais precioso: caráter moldado por Deus e coerência com o evangelho. Ai de mim! O mundo valoriza aparência, carisma, habilidades. Deus valoriza fé, fidelidade e domínio próprio. Por isso, a igreja deve reconhecer que o sucesso do reino de Deus não é medido por desempenho, mas por vida íntegra, lar bem cuidado e exemplo constante, até mesmo quando erra. Sabia que os nossos pecados, nossos erros, são oportunidades que Deus nos dá para apontar para Ele à medida em que nos arrependemos e pedimos perdão? É ali que você reflete alguém sujeito às Escrituras e à palavra. Então há esperança para nós até mesmo quando tropeçamos, irmãos, até mesmo quando caímos. E os líderes devem ser testemunhas disso, modelos, inclusive nisso, mostrando para o rebanho de Cristo que, quando nós caímos, Deus já nos deu a resposta. Ele nos levanta, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí nós servimos de modelo, inclusive nisso, e em toda forma de sofrimento também, que me parece que os obreiros são convocados a vivenciar, como que apontando para Cristo. Inclusive esse é tema aí da minha dissertação do mestrado. Orem por mim, para que isso saia. Então, se você deseja servir ao Senhor como presbítero, como pastor, ou já exerce essa função, saiba que a primeira missão está dentro da sua casa, não no púlpito. O pastor não é apenas um pregador, mas um modelo, um homem que lidera outros, porque primeiro aprendeu a se submeter a Cristo. Estes homens, eles não surgem do nada, eles são forjados na vida comum da igreja. E quando vocês me chamaram para ser o pastor aqui desta igreja, sendo este o meu primeiro ministério pastoral, este jovem Timóteo que vos fala aqui, é como se de alguma maneira vocês também estivessem olhando e falando assim: ele será forjado, ele será moldado, e Deus quer usar a vida desta igreja para justamente moldar o caráter de Cristo neste que vos fala, e no conselho espiritual de toda essa igreja aqui. Homens assim não surgem do nada. Cabe à igreja observá-los com maturidade, formá-los com paciência, avaliá-lo com fidelidade às Escrituras e sustentá-los com uma oração constante, para que os nossos líderes e a nossa comunidade sejam coerentes com a palavra que pregam e que vivem. Então que Deus, irmãos, nos guarde, nos livre de sermos uma igreja pragmática e nos faça pela sua graça ser uma igreja fiel, que não valoriza status, mas santidade, que não busca aplausos, mas a aprovação do céu. Que esta verdade venha continuar sendo ministrada ao seu coração. Sim, Deus levanta modelos, mas você foi chamado para ser luz e sal nessa terra, um modelo para este mundo. Então, lembrem de orar por mim, que sou o pastor desta igreja, pelos presbíteros desta igreja, que tem um ministério de pastoreio sobre esta comunidade, de liderança sobre esta igreja. Lembrem de orar para que estas qualidades cresçam, sejam desenvolvidas no caráter de cada um de nós. E que Deus levante, a começar aí, os pais de meninos, a vocês forjando o caráter destes meninos, para que se tornem homens assim, homens com estas características, que vão assumir a igreja logo ali. Pouco tempo nós já vamos estar bem velhinhos, vai ter que ter um outro pastor aqui. Quem que vai ser? Quem que será esse pastor? Esta igreja precisa ter amadurecido para colocar aqui como pastor um homem conforme é descrito nessa carta de Timóteo.
Vamos orar. Poderoso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. E ó Deus, nós reconhecemos o que lemos aqui é verdade, é instrução não somente para a igreja ali em Éfeso, mas também para a igreja nos nossos dias. Nós carecemos, a igreja brasileira carece de líderes comprometidos com a Tua palavra, que preguem o verdadeiro evangelho. Há um show de horrores aí fora, onde os sentimentos, as sensações é o que guiam e orientam o modo como cultuam a Ti, Senhor. Quando o Senhor deseja ordem, homens e mulheres cumprindo com o seu papel dentro do corpo de Cristo, com uma liderança qualificada que honra o Teu nome, há tanta confusão. O Teu povo carece mesmo. Tenha misericórdia da nossa nação, da igreja brasileira ao redor deste mundo. Levanta homens fiéis a Ti. E aqui especificamente nesta igreja, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, nas debilidades do conselho espiritual, da qual faço parte, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha suprir de forma sobrenatural, moldando o nosso caráter e nos capacitando para apontar para Ti, custe o que custar, para a honra e glória do Teu nome. Que esta igreja aprenda, Senhor, a se sujeitar à Tua palavra, e tão somente à Tua palavra, reconhecendo as autoridades constituídas em todas as esferas, orando e intercedendo por elas, independente dos seus sentimentos. Ó Deus, opere em nós deste amor que vem do Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos livre e repreenda toda a obra de Satanás, astuto contra a Tua igreja, mas fiel é a Tua palavra, digna de toda aceitação. Em Ti nós podemos confiar. O que o Senhor começou, o Senhor completa. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, nos resgatar de uma vez por todas desse mundo de trevas. Mas até lá, que possamos agir com coerência, firmados na Tua palavra. Levante homens em nosso meio com estas características. Traga-os de onde estiverem para congregarem aqui, para que esta igreja seja alicerçada cada vez mais, porque o Senhor tem sido gracioso com cada um de nós, mas cada vez mais nos alinhando a Ti e a Tua palavra. Que assim seja, Senhor. Esse é o meu clamor. Tem misericórdia, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados deste conselho espiritual, perdoa os pecados desta igreja e nos purifique, nos santifique a cada dia. Nos refugiamos em Ti, Senhor Jesus. É em Teu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém e amém.